avançamos para a terça-feira, onde o clássico caso de Jó. Jó, quantas vezes já pensamos nesse homem, tudo que ele passou. E quando nós pensamos em provação na Bíblia, né, irmãos? Certamente o primeiro nome que vem é o de Jó. Ele não apenas perdeu tudo, todos os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a saúde e ainda, para piorar, sua esposa o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer. Depois de algum tempo chegaram 3 supostos amigos, que se diziam amigos de Jó, não é? Ficaram quietos 7 dias. Quando finalmente falaram e tentaram oferecer a ele algum conforto, algum consolo, eles insistiram na tecla de que se aquilo tudo tinha acontecido é porque Jó tinha pecados, tinha falhas na sua vida e por causa destes pecados as desgraças haviam acontecido, pecados ocultos dos quais ele necessitava urgentemente se arrepender. Esses foram os 3 amigos que não levaram a ele nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de consolo. Então, a lição separou aqui, na pergunta 3, 2 textos, né? O Jó 19, 23 a 27 e o 23, 8 a 12. No Jó 19, 3 frases muito significativas. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Segunda frase, está no verso 25. Verso 26, em minha carne verei a Deus. Verso 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Jó não tinha todas as respostas para os seus amigos, nem para si mesmo. Mas uma coisa ele tinha certeza, que ele veria o seu Redentor. A sua fé estava posta na ressurreição. Quando ele afirma, vê-lo-ei em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, ele está dizendo, eu posso morrer nesta miséria, nessa desgraça total, mas o meu Redentor vive. Eu morro, mas o meu Redentor vive. E se ele vive, um dia viverei também. Que postura maravilhosa. E depois, no 23, Jó afirma, ele sabe o meu caminho. Os meus pés seguiram suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Jó tinha certeza de que Deus sabia por que caminhos ele havia andado, que os seus pés haviam seguido nas pegadas, nas pisadas que Deus havia deixado e que ele havia seguido no caminho do Senhor. Ele tinha essa convicção. Então, mesmo sem compreender o motivo de tantas tragédias, Jó permaneceu fiel. Irmãos, esse talvez seja o ponto mais destacado para nós. Mesmo sem compreender, sem ter todas as respostas, Jó permaneceu fiel. Irmãos, muitas vezes na nossa vida nós temos mais perguntas do que respostas. A vida, à medida com que ela avança, é uma coletânea de perguntas não respondidas. Eu tenho as minhas perguntas não respondidas, os meus porquês. Você deve ter os seus também. E não sei se ajudaria obtermos respostas. Talvez o que vai ajudar, talvez não modifique absolutamente nada daquilo que já passou. Então, irmãos, mais até importante do que ter as respostas nesse momento é manter-nos firmes, assim como Jó, sem culpar ou amaldiçoar a Deus, porque esse é o jogo de Satanás. Quando não compreendemos a situação na qual estamos, quando nossas perguntas não possuem respostas, a tendência natural do ser humano, agravada pela tentação de Satanás, é amaldiçoar a Deus, é desprezar a Deus, é desconfiar de Deus, abandonar a Deus. Quando tentado a fazê-lo, ele deu a seguinte resposta, Jó 1:21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltará. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, será que nossa maturidade espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual é de tal maneira que quando enfrentamos as piores tragédias do mundo, perdas e perdas, nós podemos dizer, como Jó disse, bendito seja o nome do Senhor? Difícil responder, né, meus irmãos? Difícil. Mas eu espero que nós amadureçamos na nossa caminhada espiritual e desenvolvamos com o nosso Pai Celestial uma intimidade
uma comunhão tal que nós tenhamos forças para dizer exatamente isso. E a lição continua dizendo, a autora diz, nós também vivemos no meio de um conflito semelhante. É o grande conflito. Satanás nos aflige, aflige a você, aflige a mim, com dor, perdas e dificuldades para ofuscar a nossa visão de um Deus amoroso. E não nos esqueçamos, irmãos, todo mal procede do mal. Todo mal procede de Satanás. Deus nunca nos envia o mal. Ele se vale do mal enviado por Satanás para nos fortalecer, para nos aperfeiçoar, mas ele não é o autor do mal. Nessas horas, quando Satanás nos acossa com as dificuldades para ofuscar nossa visão do amor de Deus, duvidarmos do seu caráter, nós temos duas opções. Primeira, rejeitar o Senhor ou nos apegar a Ele com todas as forças. Como tem sido com você? Como tem sido comigo? Temos rejeitado o Senhor, duvidado de Deus, amaldiçoado a Deus, desprezado a Deus, abandonado a Deus? Ou temos nos apegado a Ele com todas as forças nestes momentos de provação? Embora a batalha seja intensa, devemos lembrar que à luz da eternidade, as nossas tribulações são passageiras, conforme Paulo afirma naquele lindíssimo texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Tudo aqui é passageiro, irmãos. Comparado com a eternidade, as tribulações desta vida não são nada, por mais terríveis que possam naquele momento parecer, por mais insidiosas que possam significar as enfermidades, as perdas, mas comparadas com a eternidade não são nada. Um dos maiores desafios de fé é confiar em Deus nos momentos mais escuros. Talvez eu esteja falando para pessoas que estejam exatamente enfrentando os seus momentos mais escuros da sua história, da sua vida. É extremamente desafiador manter a fé e confiar em Deus nesses momentos. Eu quero encorajar você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, que se você está atravessando um momento escuro da sua caminhada, não desanime, não perca a sua fé. Aproxime-se mais de Deus, busque graça e força do trono celestial para você passar por essa tempestade. Há pouco tempo pregou um irmão querido aqui em nossa igreja e disse, olha, está tudo bem, vai passar. Está tudo mal, vai passar também. Então, sejam as boas coisas, sejam as coisas difíceis, elas passam. O que permanece é a nossa confiança em Deus. O Senhor já revelou de muitas formas a realidade do seu amor. Já muitas maneiras, e de muitas maneiras, Ele demonstrou esse amor para conosco. E o que nós precisamos é nos agarrar a esse amor. E mais uma vez, ela utiliza o texto de Romanos, lembrando que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança e nós somos fortalecidos na esperança. Eu quero terminar aqui, pedir que a produção coloque aí o texto de Jó 42, verso 5. Vou localizar aqui também na minha Bíblia, como uma reflexão final sobre a pessoa de Jó. Lá no final, quando Jó faz, depois de Deus ter se dirigido a ele faz uma confissão e ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. Jó tinha uma experiência, uma caminhada com Deus, e ele afirma: Deus, o meu conhecimento da tua pessoa era superficial, era um conhecimento só superficial. Mas agora os meus olhos te veem. Antes era só de ouvir. Irmãos, qual é a solidez, a profundidade, a firmeza do nosso relacionamento com Deus? Que declaração tremenda de Jó. E mais uma vez, então, queridos irmãos, esta lição nos dá a oportunidade de refletirmos no nosso amadurecimento espiritual, no nosso desafio de crescimento para podermos, em meio a todas as situações, nas boas circunstâncias, nas circunstâncias mais desafiadoras, confiarmos no Senhor. E esse realmente é um grande desafio, e que Deus nos ajude e nos permita agir dessa maneira. E assim colocamos um ponto final na lição da terça-feira.